Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Esperar começar a entrar o pessoal, porque nós temos uma excelente notícia para dar a todos vocês de Pernambuco e do Brasil inteiro de uma forma em geral. Principalmente aqueles que nos acompanham e trabalham na área da educação. Eu estou hoje em um dos melhores dias do nosso mandato. Eu queria compartilhar com vocês esse momento histórico que nós estamos vivendo aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Mandar um abraço aqui para a Tatiana Santos, André Anderson, né? A Vilma Aquino, Maria Joelma. Se você conhece algum professor, chama aí para a nossa live. Foi uma live um pouco de surpresa, né? Mas a gente trabalhou muito nos bastidores hoje. Não só hoje, mas nas últimas semanas, e hoje foi um dia realmente de muita alegria. Então, se você conhece algum professor, se você é professor, essa live é direcionada para você. Aí o Daniel, Cristiane, Josefa Mello, professora Josefa. Professora Josefa lá de Vertentes, um abraço aí para a professora. Vilma Maria, Tony Santos, Reinaldo Santos, o Moral, Reinaldo, tudo bem? José Aristides, muito obrigado, José Aristides, aí pelo carinho. A Liana, muito bem. Bom, gente, todos vocês sabem, quem me acompanha aqui nas redes sociais, sabe que desde o primeiro dia do meu mandato, desde o dia que eu assumi o mandato de deputado federal, eu abracei com muito calor, com muita dedicação, a causa dos professores. E havia um problema para ser resolvido, que era a garantia do direito ao rateio dos precatórios do Fundef. Os professores sabem da minha luta. Eu acompanhei esse caso de perto. Quando eu cheguei aqui em Brasília, havia um projeto de lei tramitando na Comissão de Educação que não andava, estava parado, já fazia mais de um ano que estava parado. O relator tinha apresentado um relatório favorável ao rateio dos precatórios do Fundef. Antes de ser pautado para os deputados votarem na comissão, ele retirou esse relatório. Então nós trabalhamos arduamente nos bastidores, aprovamos PFC, entramos na Justiça, fomos várias vezes ao Supremo Tribunal Federal, várias vezes ao Ministério Público Federal, né, para tratar deste assunto, a Procuradoria-Geral da República, para tratar desse assunto. Foram muitas audiências, muitos encontros, muita dor de cabeça, muita briga com o prefeito, muitas audiências públicas por todo o estado de Pernambuco e também em outras regiões do Nordeste. Eu recebi convites até para fazer audiência pública no Pará, para você ter uma ideia. Nós lutamos muito. Eu me orgulho da luta que eu travei em favor dos professores. Eu me orgulho muito disso. Porque enquanto a coisa estava difícil de aprovar, eu estava na rua, eu estava na estrada, eu estava comprando briga com o prefeito que vivia enganando o professor. E eu dizia a todos, entre prefeito e professor, eu prefiro ficar com o professor. Por que eu digo isso? Porque essa causa do rateio dos precatórios do Fundef não era bem aceita pelos gestores municipais. Eles queriam simplesmente pegar o dinheiro todo, os 100% que estavam chegando nas prefeituras, e usar para fazer obras na área da educação. Em alguns casos até para roubar esse dinheiro.
eu não tenho papas na língua. Eu falo do jeito que você entende e do jeito que você sabe. Muitos prefeitos estavam querendo meter a mão nesse dinheiro que é do professor. Por isso nós compramos briga. Eu fui acusado por vários prefeitos coronéis do meu estado de Pernambuco de estar mentindo para o professor. Ora, eles não tinham condições morais de olhar para um professor e dizer, olha, eu estou mentindo para você. Você tem esse direito, tem um jeito, mas eu não quero pagar. É muito mais fácil jogar a culpa para o TCU, era muito mais fácil jogar a culpa para o Supremo Tribunal Federal. E era muito mais fácil dizer que o deputado aqui estava mentindo. Quem é professor sabe disso, sabe do que eu estou falando. Pois bem, eu nunca, em momento algum, desanimei dessa luta. Quantas vezes eu me lembro agora aqui, quantas vezes eu ia para a audiência pública lá na ponta do mapa de Pernambuco, voltava nas madrugadas, nas estradas, me arriscando, mas feliz, porque eu tinha levado uma mensagem verdadeira. Eu tinha levado ao conhecimento dos professores que muitas vezes não tinham a informação correta do que eram os precatórios do Fundef. Eu tinha levado ao conhecimento deles o direito deles. E muitos me agradeceram. Muitos disseram que já não acreditavam mais que alguém pudesse levantar essa bandeira. Pois bem, eu assumi isso, assumi esse compromisso na Comissão de Educação, me tornei relator do projeto, comprei briga com outros deputados. É só voltar um pouquinho aí na nossa timeline, você vai ver lá no começo brigas que eu comprei aqui para aprovar esse projeto. Ano passado, a gente estava já prestes a ter essa grande vitória na Comissão de Educação, quando um deputado do estado de Minas pediu vista, sabendo ele que era só para atrapalhar, porque já estava tudo encaminhado. Nós conseguimos o apoio do governo e da oposição, de todos os partidos representados ali na Comissão de Educação. Já tinham fechado, já estava tudo certo para aprovar, e veio um deputado do Partido Novo e atrapalhou. Empurrou a votação para a primeira sessão da Comissão de Educação de 2020. Acontece que não teve, porque veio a pandemia e as comissões ainda não foram instaladas. Resultado, o deputado Marcelo Ramos, que é meu amigo, é do meu partido, é do Amazonas, ele apresentou um projeto de lei que tratava sobre os precatórios de uma forma em geral, os precatórios do governo federal, mas não incluía os precatórios do Fundef. Foi quando nós procuramos o Marcelo, inclusive tem um vídeo do Marcelo Ramos aí no meu Facebook, no meu Instagram, falando isso. Ele diz até que eu fui um gigante nessa luta. Eu procurei o Marcelo e falei para o Marcelo que a gente tinha essa bandeira, que a gente tinha essa briga, que isso era muito importante para a educação, para os professores. E o Marcelo, inclusive, Marcelo Ramos aceitou a nossa sugestão e incluiu no projeto de lei dele o artigo 8º. Na verdade, ele convenceu o relator do projeto, porque todo projeto tem um relator. Ele convenceu o relator desse projeto a criar o artigo 8º na lei. Diz aqui, para quem não acreditava que nós iríamos conseguir a aprovação do rateio dos precatórios do Fundef para os professores, diz aqui: os acordos a que se refere esta lei contemplam também os precatórios oriundos
de demanda judicial que tenham tido como objeto a cobrança de repasses referentes à complementação da União aos estados e aos municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, a que se referia a Lei 9.424 de 1996. Parágrafo único. Preste atenção porque isso é histórico. Os repasses de que trata o caput desse artigo deverão obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos. Não tem como não se emocionar, porque passa um filme na cabeça da gente de tudo que a gente enfrentou, para chegar a esse dia aqui. Para garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores. Isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado Federal. Eu fiz um vídeo no dia que isso foi aprovado, comemorando a aprovação na Câmara e me comprometendo a lutar também nos bastidores. Eu não sou senador. Eu não voto no Senado. Eu só voto na Câmara. Mas por ser deputado federal, nós temos acesso ao Senado. Nós temos acesso aos senadores. E eu me comprometi com os professores que confiaram em mim, de que eu iria me empenhar no Senado Federal para garantir que o texto da Câmara fosse aprovado sem mexer no artigo 8º, que é o artigo que garante o rateio dos precatórios do Fundef. Conversei com vários senadores, calado. Visitei alguns pessoalmente. Conversei com o líder do governo no Senado. Conversei com os senadores da oposição. Não foi fácil porque a gente está no meio da pandemia, praticamente todos estão nos seus estados, então foi um trabalho árduo. E hoje, com muita alegria, com muita paz no coração e com a sensação do dever cumprido, eu quero dizer a todos vocês que os precatórios do Fundef, o rateio dos precatórios do Fundef, foi aprovado também no Senado Federal. Foi aprovado na Câmara e hoje foi aprovado no Senado. Agora, só falta a assinatura, só falta a sanção do presidente da República. O presidente tem 15 dias úteis. 15 dias úteis, a partir de amanhã, para sancionar a lei. E quando essa lei, quando ele assinar, quando ele sancionar, aí não vai ter prefeito nenhum no território nacional mentindo para professor dizendo que não pode pagar. Meus amigos, entendam, com a aprovação desta lei hoje e com a sanção do presidente da República, que só falta isso agora, acabou aquela história do acórdão do TCU. Acabou aquela ação no STF. Acabou a história da gente depender de prefeito ou de prefeita para mandar projeto de lei para a Câmara Municipal. Acabou. Agora é lei federal.
lei federal. Os prefeitos aí que não queriam pagar aos professores, os prefeitos que passaram todo esse tempo mentindo para o professor, enganando o professor, me perdoem, senhores prefeitos, mas entre estar do lado de vocês e dos professores, eu preferi ficar do lado deles. Posso até ser perseguido por isso depois. Mas eu estou com o meu coração em paz, minha consciência tranquila, porque eu sou o que eu sou na minha vida hoje, graças aos professores. Toda essa luta travada aqui, toda essa dedicação, foi apenas uma forma que eu encontrei de agradecer aos professores que eu tive na minha vida. Porque se não fosse eles, eu não seria ninguém. Não seria ninguém. Os professores que eu tive me ensinaram muito mais do que ler, escrever e fazer conta. Os professores que eu tive na minha vida me ensinaram a ser homem, me ensinaram a ser gente, me ensinaram a não baixar a cabeça para as dificuldades, para os desafios que a vida colocou no meu caminho. E cada vitória que eu alcancei na minha vida, que muitos de vocês nem conhecem, eu agradeci a Deus e agradeci a todas aquelas pessoas que dedicaram anos e anos de suas vidas para me educar. Professor trabalha na escola e quando chega em casa, muitas vezes não tem nem tempo de almoçar nem de jantar e continua trabalhando. E recebe tão pouco nesse país. E tem muitas vezes que se submeter a movimentos grevistas para conseguir um aumento de salário. Tivemos um grande avanço há uns anos atrás, que foi a lei do piso nacional, e mesmo assim tem prefeito que não paga. Eu não entendo porque ainda existem políticos nesse país que não respeitam o professor, que não gostam do professor. Ora, se não fossem os professores, o que seriam de nós agora? O que seria de nós? Os cientistas que estão aí, mundo afora, trabalhando para desenvolver a vacina do coronavírus, por exemplo, só estão lá porque um dia tiveram professores. E por que o nosso país maltrata tanto um professor? Meu mandato não faria o menor sentido se não fosse para lutar em favor dessas causas. Eu cheguei aqui em Brasília apenas com a confiança do povo. Não teve um prefeito que me apoiou. Não teve um vereador que me apoiou. Mas eu tive pais e mães de família, jovens, que acreditaram em mim. E a forma que eu tenho de retribuir essa confiança é trabalhando. Saibam, os senhores, que eu nunca desisti. Mesmo nos momentos mais difíceis dessa luta dos precatórios do Fundef. Eu estava aqui. Quantas vezes eu vim para Brasília só para tratar de alguma coisa relacionada a esse projeto? Mas estou feliz, emocionado, já agradeci a Deus. Antes de estar aqui conversando com vocês, eu já agradeci a Deus. Porque a luta que eu enfrentei aqui em Brasília, no meio dos gigantes, porque eu sou um pequeno, mas no meio dos gigantes eu estava ali, com o projeto debaixo do braço, falando com o deputado, falando com o senador, e foi aprovado. Sabe por quê?
porque isso é um direito do professor. Nós não estávamos pedindo favor a prefeito nenhum. Era um direito do professor. E eu me lembro que eu fui em Mari, na Paraíba. O prefeito lá, quando nós aprovamos a PFC aqui, ele resolveu pagar os precatórios do professor. E teve uma professora que chegou para mim e disse: deputado, o senhor ajudou a realizar um sonho antigo, que era abrir um negócio para minha filha que está desempregada. Veja só. Veja, talvez quem não entenda o que é vir de baixo, viver na dificuldade, não saiba o que significa isso. Sabe? Uma professora, na sua humildade, na sua simplicidade, eu nunca esqueci isso, dizer isso para mim. O senhor ajudou a realizar um sonho antigo. Outra me disse que com esse dinheiro ia terminar a reforma da casa. Ia terminar a construção da casa para sair do aluguel. Isso só me alimentava, só me estimulava a continuar. E eu sei que valeu a pena. Tá aqui. Eu já li, já reli tantas vezes esse artigo 8º dessa lei, e às vezes até sem acreditar que a gente conseguiu aprovar. Eu tenho aqui um vídeo, do deputado Marcelo, não sei se eu consigo colocar aqui, quando ele fala do nosso papel nessa luta aqui para aprovar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Olá, aqui quem fala é o deputado federal Marcelo Ramos, eu sou do PL do Amazonas, sou o primeiro vice-líder do PL e também sou vice-líder do Blocão, que reúne a maioria dos partidos aqui da Câmara dos Deputados, e esse vídeo é como forma de homenagem e reconhecimento ao trabalho do deputado Fernando Rodolfo, do PL aí de Pernambuco, que ontem, na votação do projeto de lei de minha autoria, que tratou da possibilidade de acordo em grandes precatórios, foi fundamental, foi protagonista para garantir que nos acordos relacionados ao Fundef fique garantido os recursos destinados de no mínimo 60% para o pagamento de professores. O Fernando Rodolfo foi um gigante nessa luta pelo compromisso que tem com o povo de Pernambuco e, em especial, os professores pernambucanos. Muito obrigado, meu amigo Fernando Rodolfo, e você merece todas as homenagens por essa luta que foi vitoriosa com a aprovação do projeto, com a sua emenda. Tá aí, gente. Era isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado. Estou muito feliz, mesmo, de verdade. E para esclarecer, né, a parte técnica, como eu disse há pouco, o presidente da República, a partir de amanhã, tem 15 dias para sancionar. Sancionar, tenho certeza que não vai ter dificuldade, vai sancionar. A partir de então, a lei tem um prazo para entrar em vigência. Se eu não me engano, 90 dias, eu preciso só confirmar, porque é muita informação de última hora, mas talvez em função da pandemia entre em vigor imediatamente, eu vou me certificar disso. Mas é curto prazo, né? Questão de dias. E aí, pode cobrar do seu prefeito, porque esse dinheiro é seu, está garantido na lei, aonde, infelizmente, o prefeito gastou amparado por um acórdão do TCU. E aí, como foi antes da aprovação da lei, infelizmente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E tem o que fazer. É ir para a urna, dia 15 de novembro, e votar contra ele. Sem precatório, sem voto. Lembram disso? Sem precatório, sem voto. Funcionou muito. Mas o cara que pegou o seu dinheiro,
que não preservou os 60%, meta chumbo nele na urna. Vote contra. Derrote. Porque quem não valoriza o professor não merece ser votado. Não merece sequer ter a sua foto numa urna eletrônica. Mas nos municípios onde você ainda não recebeu, o dinheiro está lá. Onde está bloqueado, onde o dinheiro ainda não chegou, pode ficar certo de que mais dia menos dia vai estar na sua conta. Questão de onde já está o dinheiro, já pode pagar. O presidente sancionou, entrou em vigor a lei, já pode pagar. Onde está bloqueado, mesma coisa. Onde ainda vai chegar, hoje, por exemplo, eu estava conversando com o prefeito de Venturosa. Venturosa é uma cidade lá no agreste do Pernambuco. Ele lá ainda não recebeu. Exemplo, lá ainda não recebeu, deve receber ano que vem. Quando receber, já pode pagar imediatamente. Não tem mais projeto de lei, não tem mais Supremo, não tem mais TCU, não tem mais nada, já está aprovado, está garantido. Esse dinheiro é dos professores. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por todas essas mensagens que eu estou vendo aqui. Muito obrigado de coração. E saibam que vocês podem contar comigo. Vencemos os precatórios do Fundef. Exaltado seja o nome de Deus, que me capacitou e que me deu força para superar. Toda honra e toda glória a Ele. Aliás, foi Ele que me colocou na Câmara dos Deputados, porque ninguém chega a deputado federal sem ter dinheiro, sem ter apoio político, como eu cheguei. Minha eleição foi um milagre. Foi um milagre. E ninguém entra onde eu entrei aí na Câmara, no meio de todos eles, e consegue abraçar uma bandeira dessa. Difícil, que não foi fácil. Uma bandeira difícil. E eu assumi meu mandato em fevereiro do ano passado. A gente está falando aí de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Consegui aprovar isso em tão pouco tempo. Chegaram a dizer, você termina o seu mandato e não vê isso ser aprovado. Eu disse, eu vou mostrar que nós vamos aprovar e vamos garantir essa lei federal antes de terminar o meu mandato. Deus é fiel, gente. Muito obrigado a todos, de coração. Durmam em paz, sabendo que não é favor, agora mais do que nunca, é direito e é dever de cada prefeito fazer esse repasse para todos vocês. Tamo junto sempre. Como eu sempre digo, ao terminar as minhas falas, coragem e fé, sempre. Coragem para enfrentar os desafios. Fé para saber que nós vamos vencê-los. E sempre, porque isso não é uma vez ou outra, tem que ser regra na nossa vida. Tamo junto. Um abraço, boa noite. Contem sempre comigo.